Fala comigo, super jovem, beleza? Hoje eu estou com ninguém mais, ninguém menos que Thiago Medeiros, que é o CEO da Consolatio, patrocinador do canal Super Jovem. Nós dois estamos de Consolatio hoje, essa camisa maravilhosa, camisa Tech, que tem tecnologia anti-odor, ela não amassa. Olha só como é que ela marca meu peitoral, você que me vê na academia todo dia, lá tá vendo, né? E tem um cupom para você, SuperJovem20, que você pode comprar com desconto lá no site, beleza? Hoje nós vamos conhecer a história dele. Ele já fundou a startup, não sei qual que é o negócio, Davi, são vários negócios que ele tem na vida dele e ele, assim como eu, também é espírita. E você vai ver como que isso tudo se conecta. Thiago, seja muito bem-vindo. Pô, muito obrigado. Que bom que você veio aqui, cara, que legal te conhecer, sempre bom conhecer um empreendedor, ainda mais quando tem valores que se conectam, sabe? Acho isso muito bonito. Legal, muito obrigado, André. É bom conversar sobre o que a gente gosta e ter essas trocas, né? Recíproco. Vamos falar, cara, da Consolatio. Consolatio, ela é uma marca que ela tem uma visão de atender pessoas que têm uma vida corrida, né? Ela surge com essa proposta de praticidade e tudo mais, né? Mas tentando simplificar ao máximo e trazendo o que trouxe o destaque para a Consolatio, a gente foi os pioneiros a aplicar o conceito de roupa tecnológica, que já estava sendo desbravado por muitos players, no vestuário social ou nos trajes finos. Então, basicamente, a gente pegou a tecnologia da vestimenta e aplicou principalmente na camisa social. Esse foi a maior disrupção que a gente trouxe no mercado, né? A camisa social eu ainda não ganhei, mas a camisa polo, ela é maravilhosa. A Polo veio em seguida e ela segue nessa mesma linha. Eu assim, eu sempre fui um grande crítico das camisas polo, porque elas deixam aquela barriguinha que parece uma sainha, assim, no final. E a que vocês fizeram, não. Não, ela realmente tem um caimento massa, afina embaixo também. E a malha é fria, ela é muito gostosa. Parabéns. Achei sensacional. E acho que o que, assim, deu temperou esse negócio da Consolatio foi que a camisaria, por si só, ela é um mercado extremamente tradicional e antigo, né? Então, a gente, além de trazer o conceito de tecnologia, para explicar um pouquinho mais no aspecto técnico do produto físico em si, a camisa social, ela sempre foi feita em tecido plano. Então, tecido plano como algodão, às vezes até alguns tecidos sintéticos, já tinha presença de elastano. Tecido plano diz respeito à trama, só que ele é um tecido rígido, né, tem as suas características. Agora, a disrupção que a Consolatio trouxe, pegou lá fora e trouxe aqui para o Brasil, foi pioneira, é de construir a camisa social em malha. Malha já é esse tecido que a gente usa muito em camisetas e é bem mais comum, né? Só que não na camisaria. Na época, a gente trouxe essa tecnologia de fora e a produção nacional ela demorou um tanto até chegar nesse nível, porque não é a mesma máquina que faz o tecido plano, faz a camisa em malha. Entendi. Então, ali, acho que foi esse o primeiro aspecto, né, de inovação que a Consolatio trouxe no quesito produto, mas além disso, a gente, por vir já desse ecossistema de startup, dessa pegada, né, de empreendedorismo, de inovação, a gente também inovou em outros aspectos dentro da nossa operação, na maneira de fazer o marketing e vender camisa social. Então a gente foi um tanto quanto na contramão de um mercado que já é bastante tradicional, né, e já estava muito formado. E Sim. O impacto foi positivo. Hoje o mercado, de alguma maneira, se moldou a isso. Então, todas as principais marcas tradicionais do segmento de camisaria têm uma linha tecnológica, uma linha maleável, né, varia os nomes. Teve até marcas muito grandes que iniciaram uma nova marca, tiveram uma spin-off de dentro da empresa e lançaram, né, com investimento pesado também esse mesmo conceito de camisaria. Então foi legal. E é muito novo, né? A gente está com 3 anos. Esse mês faz 3 anos. Sim, legal, cara. Interessante. Eu tenho acompanhado o marketing da Consolatio, eu acho ele bem legal mesmo. Uma forma de fazer e conversar com o cliente que é diferenciado pra caramba. E um produto maravilhoso, né? E eu fiquei sabendo que vocês começaram com dropshipping. Sim. Olha só, cara. Até... Só explicando. Primeiro explica o que é dropshipping. Que tem audiência nossa. Dropshipping é um dos termos, né, para cross-border, que eles chamam também. É um modelo de logística. Basicamente é isso.
se adapta muito bem aí ao e-commerce e basicamente você armazena em um local terceiro, que pode ser o teu próprio fabricante ou o teu fornecedor, pode ser nacional ou internacional, você pode armazenar em outro país. E quando você vende esse produto, ao invés de você intermediar esse envio, vai direto do armazém para a casa do consumidor. Então, na prática, é um e-commerce sem estoque, é assim que eles chamam, né, que se refere ao modelo de dropshipping. Nós iniciamos com dropshipping internacional. Então, como era um produto que tinha uma tecnologia também que não era presente aqui no Brasil, a gente comprava esses produtos na China, armazenava no armazém na China mesmo, e assim que saía uma venda aqui, a gente enviava da China direto para a casa do consumidor final. Isso viabiliza que a empresa comece com um capital menor? Sim, viabiliza e também tem outros benefícios relacionados à escala, mas eu diria que o principal é de fato o capital. Para você ter uma ideia, nós começamos no segmento de e-commerce. Antes da Consolatio era uma outra marca de outro segmento, era de artigos de pet, mas no mesmo modelo, a gente estava validando esse modelo. Nós começamos com um total de R$ 127 de investimento por cada sócio. E isso começou a rodar. R$127 é zero, cara. É um investimento extremamente simbólico. Uma volta aí que você dá, né? É um dia de Uber. Você pegar uma bicicleta, se você fizer entrega de Uber a pé, você faz R$127. E daí ali foi uma escola, na verdade, esse projeto em si, ele chamava-se Limpos e Peludos. Ele gerou um caixa mínimo, não trouxe um retorno, né, esperado ou para manter a operação, mas foi literalmente uma escola, que antes disso a gente vinha de outra realidade totalmente diferente de SaaS, né, para startup. E esse caixa mínimo que a gente gerou, depois a gente lançou a Consolatio. A Consolatio, essa é uma outra vantagem, né, de ter um capital inicial muito pequeno. A Consolatio, no seu terceiro dia, começou a ter lucro. Eu não tenho a data exata assim, mas acredito que em 2 semanas teve um break-even completo. E a partir dali sempre positivo. Olha então, só, e um crescimento exponencial também. Abrindo um pouquinho de números, a gente começou em abril de 3 anos atrás, e em junho a gente fechou, no mês de junho, um faturamento de R$500 mil. Então é uma escala exponencial. E era o que a gente buscava dentro do nosso negócio, né? Tem uma similaridade muito grande com a startup. A gente opera muito nessa mentalidade de startup. Muito bom. Agora, eu quero saber o ponto mais importante dessa parada toda, né? Você teve uma jornada para você aprender a fazer isso, né? Porque hoje, a maioria dos empreendedores que eu mentoro, às vezes eu vejo que os caras não conseguem entender o beabá da coisa, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu estou mentorando um casal que é tecnicamente avançadíssimo, assim. Eu fui lá experimentar o produto deles e são top. Mas eles não conseguem se vender, por exemplo. Então, você conseguiu encaixar um produto com investimento mínimo, você conseguiu emendar em outro produto, provavelmente com um mercado maior, talvez, né? Cresceu rapidamente, conseguiu fazer isso tudo bootstrapping na veia, né? Sim. Com um crescimento em escala em pouco tempo. Como é que foi essa jornada para chegar nisso? Você estudou o quê? Seus pais fazem o quê? Olha, para ser assim bem sincero, em questão de estudos e formação, acho que aqui até diz muito mais respeito a nós, né, como grupo e pessoas que estão envolvidas na empresa, e não apenas como eu, mas a gente tem um corpo ali de 80% engenheiros. Então essa é a formação, né? Eu sou engenheiro eletricista, meu sócio é engenheiro mecânico, vários outros colaboradores também são engenheiros. E a galera bem racional. Bem assim. racional. Tem também, né, algumas outras pessoas de outras áreas, complementam muito bem, mas a gente já tinha esse pensamento analítico e racional, né? Eu iniciei a minha jornada na startup e dentro da faculdade mesmo me envolvi com projetos de extensão, de empreendedorismo, e foi uma questão de tempo para sair isso de dentro da faculdade, né? Ali na faculdade, de fato, era um ambiente experimental. A gente tinha projetos como, por exemplo, empreendedorismo na prática, que é dentro da universidade, né, essas experimentações. Já trouxe um primeiro pack de conceitos e aprendizados.
Mas quando a gente saiu dali é que, de fato, a coisa começou a tracionar, né, no quesito aprendizado. E logo já veio também o meu sócio, que me acompanha até hoje, algumas pessoas também que acompanham até hoje, já vem desde essa época, isso há cerca de 7 anos atrás. E ali, o aprendizado ele foi sempre na prática. Então a gente foi muito dando murro em ponta de faca, muito tentando, errando, aprendendo conceitos, mas inventando muita coisa também, isso está no nosso DNA. E a gente passou por essa jornada de startup, se na universidade houve a escola, a startup foi a universidade, entende? Peraí, deixa eu entender aqui. Seus pais são empreendedores? Não, meu pai, hoje ele é empreendedor, mas tardio também, entrou depois. Ele foi depois de você, né? Na verdade, olha só, pensando melhor, até interessante. Minha mãe é empreendedora, sim. Ela teve durante muito tempo escola, ela foi fundadora, diretora de escola, uma cidade pequena, e viveu muito o amor a essa causa, tinha muita questão do impacto que ela gerava, né? Minha mãe é professora. Meu pai já era engenheiro, trabalhou na indústria papeleira Klabin a vida inteira, e após encerrar ali, ele abriu uma empresa para prestar serviço de novo para esse mesmo segmento. Então hoje ele é empreendedor. Hoje, inclusive, a gente tem negócios juntos. Que legal, cara. Sua mãe, então, ela empreendia através de uma escola? Uma escola. Uhum. Sempre? Sim, ela sempre foi professora, né? Do interior? Do interior, de Santa Catarina. Ah, que legal. Diz que tem 2 tipos de empreendedores, né? O empreendedor de desejo, que eu acho que nós encaixamos nessa, e o empreendedor de situação. Ou ele empreende ou ele não come. Uhum. Né? Aí no interior, cara, é cheio de empreendedor que é um empreendedor situacional, e muitos ficam enormes. Assim. Uhum. Toda vez que eu rodo no interior, eu fico bem admirado com isso. E aí, onde que surgiu esse desejo? Então, por negócios e empresas? Surgiu naturalmente quando surgiu do exemplo contrário. Isso foi interessante, né? Antes mesmo da faculdade de engenharia, eu fiz técnico, então eu já estava indo para essa direção. E eu iniciei a minha faculdade no interior, depois migrei para uma estadual numa cidade maior, lá em Santa Catarina, Joinville. Mas ali eu trabalhei, tive uma experiência de mais ou menos 2 anos na indústria. E eu vi o que eu não gostaria de fazer. E era um contexto atípico também, mas me desprendi disso, e na faculdade eu comecei a naturalmente me aproximar do empreendedorismo. E por meio desses projetos, né, internos ali da faculdade, pude praticar, vi que de fato eu tinha aptidão e tinha um desejo muito forte, principalmente relacionado às pessoas, a gerir time, assumir liderança de alguns desses projetos, e me encontrei muito forte ali. Então, rapidamente eu soube que essa era a direção. E aí os próximos passos, né, resgatando essa... Isso na faculdade? Isso na faculdade. No meio da faculdade começou esse processo. Você começou a se identificar ali. Sim, e ter as primeiras experimentações. Antes mesmo de me formar, já tinha aberto a primeira empresa. Eu acho legal esse ponto da liderança, porque liderança é uma coisa muito abstrata, e a gente tem vários produtos dentro do ecossistema da holding, né? E eu te falo que isso é uma coisa que dinheiro não compra, entendeu? E aí você se vê nesse ponto assim, parece uma coisa inata, mas tem um desejo junto, né, de querer fazer as coisas acontecerem, né? Sim. E aí você se viu na faculdade fazendo isso, tendo essa postura de solucionar e coordenar. Uhum. Sim. E você consegue lembrar, assim, quando que isso... Assim, pô, eu acho que eu posso ser empresário. Uhum. Bom, consegue pensar? Sim, consigo sim. A gente... Assim, o primeiro passo ali dentro da faculdade ele já foi um tanto quanto emblemático. Eu estava buscando um primeiro projeto para me envolver, extracurricular, e soube que tinha um projeto relacionado à inovação tecnológica, tinha algum interesse, consumia alguma coisa já sobre isso, e quando me aproximei, entrei, e em pouquíssimos meses o projeto estava já na ruína, ele estava acabando. E em pouco tempo assim deu para ver também a relevância e o potencial que tinha esse projeto. Então, no momento que ele começou a ruir, eu e mais 3 pessoas, né, que fazíamos parte já do projeto, a gente bateu o pé e resolveu insistir em revitalizar esse projeto. Então ali
a gente começou como se fosse um projeto novo. O nome do projeto é Inove. Ele era relacionado à inovação tecnológica, né, dentro da universidade. Basicamente, ele fazia a ponte entre esse ecossistema de startup e a universidade, que era algo ainda muito amador, né? Não tinham laços formais entre esse ecossistema de startup que surgia na cidade. Hoje ela é um dos principais polos em Santa Catarina, e a universidade, que também é uma das principais universidades ali. E esse projeto ele tinha essa posição, né? Essa missão. E ali a gente já teve que, durante umas férias inteiras, sem ter muito conhecimento prévio sobre o que era o projeto, escrever um edital, submeter, né, para o MEC, para conseguir recursos, organizar, estruturar tudo, criar um modelo que a gente ia operar. Ali talvez tenha sido a primeira experiência mais próxima de criação de negócios, embora não fosse um negócio, fosse um projeto universitário. E a gente começou a rodar, e ali já o primeiro passo foi o processo seletivo, né? E já começou a entrar time, eu já estava numa posição de liderança, fazendo um projeto que tinha saído da cachola de quem estava naquele momento ali, que eram apenas eu e mais 3 pessoas. Então, essa experiência já foi muito enriquecedora e já me envolveu muito e mostrou o que eu desejava e o que tinha aptidão. E ela quebrou? Entrou em ruína? Não, isso daí deslanchou, se tornou um dos principais projetos da universidade. Tem uma métrica que a gente acompanhava que era de número de inscritos no processo seletivo e tudo mais. A gente pôde ver que tomou uma relevância muito grande. A própria direção da universidade começou a dar muito apoio, um crescimento exponencial. A gente teve várias conquistas, dentre elas algumas de trabalho social, impacto social, algumas relacionadas a competições e representatividade para fora. A gente colocou membros representando o Brasil em Dubai, numa competição de jogo de empresas. E rolou bastante coisa, e uma delas é o tal do projeto Empreendedorismo na Prática. E esse projeto ele tinha essa intenção de exercitar com aquelas pessoas o empreendedorismo de inovação, né, de startup, com projetos internos da faculdade. E ali a gente nasceu uma ideia que depois a gente tirou da universidade para a sala de casa, e ali na sala de casa começou a trajetória de fato no empreendedorismo, desacoplado da universidade, né? E ali nascia a primeira startup, que era a Frilo. E a Frilo era um SaaS para gerenciar e contratar profissionais do setor gastronômico. Então a gente conectava, era um marketplace, né? Conectava bar, restaurante, café, balada, hotel, a garçom, cozinheiro, sabe? Fazia essa ponte. Ali foi a nossa escola, a gente saiu dali, ganhou um edital do governo, do Centelha, a fundo perdido, para ter um capital para desenvolver. Sim. Foi um ápice também. Isso era 2018. E 2018, 2019. Acho que 2019 a gente foi contemplado no programa Centelha. Ele era da FAPESC, de Santa Catarina. Antes da pandemia. Aí é que tá o negócio. As histórias se conectam, né? É uma linha do tempo. Mas a gente teve esse ápice de destaque, que foi quando a gente... Nessa altura já era eu, meu sócio da Consolate, hoje também, o João. Quem provavelmente você vê lá. Claro, toda hora. Acabei de ver ele lá no site. Chato, né? Fica aparecendo toda hora lá. Não, ele é bom, cara. Ele comunica bem, eu acho. Sim, não, demais. Ele passa muita confiança também na fala dele. Ele é fera demais. Eu admiro muito o João. E a gente ali, com essa startup, a gente foi tendo benefícios, né? Fomos contemplados nesse programa do governo, Centelha. Ele é estilo... Desculpa, ele é estilo Sinapse da Inovação, que é um programa já federal, né? Na época era só estadual, o Centelha. Hoje ele é federal também. Ganhamos 60 mil a fundo perdido para investir no nosso negócio. Fomos com uma incubadora. Não, descobrimos que a jornada ia ser difícil, mas a gente ficou insistindo até vir a pandemia. Veio a pandemia e o setor gastronômico parou. A gente estava ainda em etapa de validação, já estava operando, não estava ainda numa etapa de tração, estava em busca assim, do Product Market Fit. E, enfim, quebramos. Tivemos um tempinho ainda de respiro, e durante esse tempinho a gente começou a estruturar o que a gente já tinha o propósito de fazer, que era o projeto da entidade. A entidade, similar aqui ao que vocês têm aqui com a N8, é uma holding que tem como objetivo esse multiempreendedorismo, né?
Esse nome é muito nerd, cara, a entidade, adorei ele. Adorei, muito bom. A gente tem, tipo assim, base de TI, né, cara? Nossos robôs chamam Ranger, Zordon, Thanos, nossos robôs, tudo tem nome que... Adorei essa entidade, assim, parece um oráculo, sei lá, legal pra caramba. Sim, essa é a proposta. E aí a entidade, ela tem um propósito de ser uma holding? Como que Sim. ela... A entidade, ela iniciou... E ela vem antes da Consolatio? Não, ela vem antes da Consolatio. Ela vem no momento que a gente desenvolvia a Frilo. O que acontece? E aqui a gente estava falando sobre liderança, e isso foi também, trouxe muitos aprendizados relacionados à liderança. No início ali, na Frilo, no início de startup, você não tem dinheiro nem para o que você precisa, né? Você não tem dinheiro. Não tem dinheiro, e ponto. Exatamente. Então, a gente atraía muita gente interessada em fazer parte dessa jornada por meio dos valores que a gente tinha dentro de casa e do nosso propósito. E como vinha, né, com essa conexão da universidade, era o meio que a gente estava inserido, basicamente, cara, a gente conseguia botar 12 pessoas trabalhando dentro de uma sala, sem remuneração, ninguém tinha remuneração, e extremamente dedicados, alinhados, fazendo o negócio virar. E ali eu vi que essa presença da liderança, ela tem um potencial muito grande, tem um poder muito grande. E não apenas um poder de execução, né, de movimentar as coisas, mas também um poder de impacto. E junto com a criação da Frilo, que era uma empresa, né, específica ali, a gente começou a organizar o que eram esses nossos propósitos, os nossos valores, o porquê que a gente estava iniciando nessa trajetória. E isso foi fundamental para atrair essas pessoas, para saber a direção que a gente estava indo. E ali a gente já cunhou, né, a criação da entidade, deixando claro que aquele era apenas primeira parte do primeiro passo de uma trajetória de empreendedorismo em série, e a gente estava focando, né, em exercitar, ter esse aprendizado, fazer virar... Impacto, né? Vocês fizeram uma tatu também. Exatamente. Só na alma. Só na alma, show. Que legal, então, cara. A entidade ela surgiu ali no momento da Frilo, mas o nosso foco sempre esteve no que era real, né? Então, desenvolver a Frilo, a empresa em si, isso que dava o corpo do negócio. E aí a pandemia veio, pausou tudo, já mostrou que o negócio ia desandar, ia cair por terra. A gente começou a aplicar esses conceitos da entidade no sentido de iniciar várias outras validações, em várias outras direções. Algumas outras ainda nesse segmento de SaaS, outros tipos de startup, e dentre algumas, uma delas foi o e-commerce. Porque a gente viu esse modelo dropshipping que a gente estava comentando antes e olhou, né, tinha um colega que, coitado, eu infernizei a vida dele num aniversário que a gente estava para ver, né, aquele colega que fazia tempo que a gente não via, e, o que tá fazendo, como é que tá? Ele comentou por cima, falei, opa, peraí, me conta isso daí. Acabou seu aniversário, acabou. Uma reunião. E foi agora. assim mesmo, cara, foi assim mesmo. E ele explicou tudo, isso foi assim, nossa, abriu a cabeça. Cheguei em casa, morava numa república, e boa parte das pessoas moravam ali também, já chamei todo mundo e falei, tem esse tipo de negócio, nós temos todas as expertise dentro de casa, a gente só precisa aprender mais isso, aquilo, a gente pode se dividir dessa maneira, o potencial é esse, a trajetória é mais assim, a prova que a gente tem de que dá certo é essa, vamos, todo mundo na hora, vamos, combinamos ali 2 semanas de estudo individual, cada um com uma parte, né, que já tinha uma relação com a sua área. Nesse caso eram 3? Não, nesse caso a gente estava em 6. Em 6. Essa foi a formação da empresa de pet? Exatamente. Entendi. E foi 2 semanas estudando, cada um pouquinho, e depois uma imersão de um final de semana. Nesse um final de semana, eram 6 pessoas dentro de casa, um quadro branco, se organizando, descobrindo como fazer ainda, né? Porque na prática aprendemos só naquele final de semana, as outras 2 semanas foi só captando insights. O cara deseja legal demais, cara. Tá contando essa história, eu tô lembrando que quando eu abri a N8, eu era 0 capital também. E era dentro de uma república de estudante também. E a gente não tinha nem mesa, cara. O que a gente vendia? O que a gente sabia fazer, né? Que era
minha lógica ela é de prestador de serviço sempre, né? Tanto que eu tenho SaaS e tal, consultoria, toda minha lógica ela fica em torno disso. A gente não tinha mesa. E aí o meu sócio na época, que não está mais comigo, infelizmente, que a gente se separou, ele tirava o colchão da cama para usar o tablado, cara, para dar manutenção nos computadores e tal. Era o que dava, entendeu? E a gente se virava de um jeito tão maravilhoso e o negócio virou dinheiro, virou tanto dinheiro que tá aí, né? 100 pessoas trabalhando aqui e tal. Problema de empresa grande, imposto pra caramba, né? Você cresce um pouquinho, o governo já fala, não, você é grande empresa, toma aqui taxa pra caramba, né, cara? E daí só fica saudade, né? Fica saudade, O governo tava nem aí pra você não era, como é que fala? Que hoje, se você não pagar imposto, você é sonegador, né? Quando você tá nesse estado aí, você é profissional liberal, como que chama? Informal. Não, você é um profissional informal e tal. Porque eu não posso tributar esse cara, senão ele não come, né? Aí, assim que você vai crescendo, ele vai lá e taca tributo no você e vai. Mas é o tipo de problema que a gente busca, esse aí, claro, né? O problema é bom demais, né, cara? Bom demais. Eu tava com um dos meus sócios falando, pô, como é que eu vou movimentar uma operação de $100 mil, que a gente tá com uma expectativa de crescimento. Eu falei, mano, é um ótimo problema. Eu vou adorar sentar com você para discutir essa operação de $100 mil aqui, mas vamos chegar nela primeiro, né? A gente tem os outros problemas aqui na frente, mas é bom demais, concordo com você. São problemas ótimos. Mas e aí? 6 pessoas, uma missão. Exatamente. R$127 para captar. Exato. Entregar umas pizzas, sei lá, formatar uns computadores, a gente vai levantar isso rapidão, né? E aí a gente teve essa imersão ali durante o final de semana, saímos desse final de semana já com tudo criado e foi muito legal esse processo, porque a gente criou uma marca, uma identidade visual, definimos os produtos, aprendemos a configurar toda a parte tecnológica relacionada a e-commerce, que ninguém sabia, e aprendemos também a direcionar o tráfego pago, o marketing para o B2C. A gente já tinha muito dessas expertises, só que direcionadas para outros negócios, né, para freelo principalmente. Então foi foi uma pivotagem bem agressiva, né? Sair de um SaaS para um e-commerce é uma pivotagem bem atípica. Mas ali surgiu e deu certo. Outra lógica, né? E-commerce é outra lógica. Você começa a trabalhar com lucro bruto. Sim. Não, e é B2C, né? Nervoso, né? B2C nervoso. É outra lógica cliente total. Também, né? Com outro nível de tolerância. Muita gente chiliquenta no B2C. Outras emoções que a gente acaba lidando, né? Mas a gente pegou gosto. A gente se adaptou muito bem. Acho que, como eu comentei no início, a estratégia aqui, né? A maneira que a gente entrou nisso foi de trazer toda essa nossa expertise e mentalidade de startup para esse segmento. Então, quando a gente entrou, a gente logo, né, até mesmo antes de entrar, a gente percebeu que o dropshipping por si só, ele é muito utilizado de maneira errada, digamos assim. Então, ficou muito famoso, infelizmente, por empresas que davam golpes, é uma maneira fácil de ganhar dinheiro errado. E também, mesmo aqueles que faziam, né, certo, eles acabavam não sendo muito profissional, não tendo muita metodologia, não tendo muita gestão da empresa e tudo mais, né? E a gente entrou com uma mentalidade totalmente diferente. Tanto é que desde o instante T0 a gente sabia que não iria continuar no dropshipping. Mas foi o melhor caminho para iniciar. Nós validamos esse conceito dos produtos que a gente buscava. Você pulou pet shop. Na verdade, tudo isso foi acontecendo meio junto, né? Ali enquanto estava rolando a Limpos e Peludos, mas... Limpos e Peludos? Limpos e Peludos. Vocês faziam o quê? Os principais produtos eram produtos relacionados à limpeza de pet. Então eram tudo com inovação dentro do produto também, né? A gente buscou sempre vender proposta de valor. Então era uma escova, né, de cachorro, gato, que tinha um mecanismo autolimpante, ficava limpa sempre. Eu tenho uma dessa, um botão, ele cospe exatamente isso. Tinha também aqueles limpador de pelo de sofá, tinha uma série de produtos assim, pet era tem uma loja de o Mictório tinha também? Tinha também, tinha Mictório, tinha fonte, bebedouro e tudo, tinha uma gama assim de produtos. Tem um amigo meu na Argentina que a cachorra dele não usa o Mictório, mas nem a pau, cara.
Ele sofre de marcar. Frustração, né? Total. O negócio é genial, mas ele não consegue usar de jeito nenhum, cara. Mas aí, ali a gente entendeu que a gente não ia atingir o nosso objetivo com esse negócio, mas a gente sempre ficou porque as buscando margens não eram oportunidades, boas, ou porque não tinha escala? Não, porque ambos, né? Pela margem não ser boa, principalmente por conta do CAC estar alto naquela configuração que a gente estava. CAC é custo de aquisição de cliente, para quem não sabe. Quer dizer, o tanto que ele gasta para você comprar na loja dele. Marketing não é de graça. Não, caro, inclusive. Mas como a margem ficava baixa, a gente não tinha potencial de escala. E também como eu comentei, foi a escola. Então tinham muitos erros ali intrínsecos, né? Uhum. Só que a gente sempre teve aberto a outras... Foi aprimorando ali a nossa sensibilidade para esse negócio. E sempre olhando novos produtos, olhando novas oportunidades. E um dia, o João, meu sócio, viu, né, se deparou com um combinho de 3 produtos que eram nessa mesma pegada nossa de inovação tecnológica, né, do produto até a operação. Ele viu esse combinho de produtos que era a inovação no vestuário, que era uma camisa social que dispensava ferro de passar, uma calça social elástica que não limitava os movimentos e tinha um suspensório diferente lá também. E ele mandou no nosso grupo, falou, será que dá? Será que faz sentido? Tem como construir uma marca aqui? Porque agora nossa cabeça já estava sempre olhando para a construção de marca, né? E a gente começou a se aprofundar nisso. Nessa altura do campeonato, já tinha reduzido também o time, já restava praticamente eu e ele. Thiago, só um minutinho. Cara, você falou um negócio aqui que mexeu comigo, que é o seguinte. Vocês são um tantão de engenheiro, né? Galera racional pra caramba. Que momento que vocês entenderam o valor da marca? Como é que vocês entenderam? Tipo assim, cara, beleza. Eu acabei de achar um produto aqui que ele não tem marca. E aí, entender que o consumidor se relaciona com a marca e que às vezes tem mais valor do que o próprio produto em si, como que essa ficha caiu? Que isso não está em planilha, isso não faz sentido, vamos colocar assim, entendeu? Diria que foi natural isso, porque mesmo na Frilo, não tendo assim, digamos assim, uma relevância tão grande a marca, né? Quando você está vendendo um SaaS, vale muito mais o que você está entregando, a dor que você resolve. Mesmo ali, a gente já construía uma marca. A gente teve um sócio nosso ali nessa startup que vinha desse background ele era designer, ele tinha, sabe, já uma experiência maior em construção de marca. Então, acho que ali a gente já aprendeu muito desse valor. Depois, quando a gente entrou na era ali e-commerce, independente de a marca ser associada ao produto, você precisa ter uma marca para você vender. Então, era um pré-requisito. Então, ali a gente também já começou a entender um pouco mais da relevância da marca. E a partir dali, foi uma leitura de mundo, né, de mercado. Acho que para o vestuário isso fica muito mais evidente ainda. Sim. No vestuário, a marca ela é vezes 1000, né? É muito comum as pessoas comprarem a marca, não a roupa. Sim. Então, quando a gente virou a cabeça para construir uma loja, né, a Consolate, uma loja do vestuário, a prioridade número 1 na cabeça já era uma marca. Isso virou algo assim natural, né? Foi algo natural. E ali começou esse processo, né? A gente primeiro encontrou o produto, a tecnologia, entendeu o impacto que ele teria na vida do consumidor, mas também no segmento. Nos despertou muito interesse, estava 100% alinhado ao que a gente buscava. Uhum. A gente se aprofundou muito nesse produto, estudou, entendeu, né? E depois a gente começou a construir uma marca. A Consolatio, a palavra, ela significa conforto em latim. Então tem total relação com esses primeiros produtos e essa linha de produtos que a gente desenvolve, né? E todo o posicionamento, a identidade que a gente criou, a nossa comunicação, o relacionamento com o cliente, a maneira que era feito o processo de vendas, de atendimento, tudo isso respira tecnologia. Afinal, nós somos desse meio. Sim. Então a gente foi unindo, né, o que a gente estava vendo de oportunidade lá fora e colocando a nossa personalidade aqui, né, o que a gente acreditava também. E o Consolate foi, como eu comentei, exponencial a escala, assim. Já foi totalmente diferente. A gente conseguiu criar esse fit muito bom.
E daí foi uma questão de lapidar e ir trabalhando nesse Product Market Fit mesmo, que é essa sincronia entre o produto e o mercado, né? E daí a trajetória, né, com certeza foi de muitos erros e acertos também, aprendizados. A gente ainda está nessa mesma linha, aprendendo muito a cada dia que passa, mas ali se passou rapidamente um ano onde a gente estava consolidando essa operação de dropshipping, a gente estava conseguindo já fazer muito barulho com a entrada desses produtos, que era uma disrupção muito grande no mercado de camisaria tradicional, né? Sim. E a gente já estava começando a coletar os problemas os lados negativos também dessa operação altamente escalável, né? Com break-vada já desde o início, com fluxo de caixa sempre positivo. E ali a gente já começou a criar os próximos movimentos do nosso negócio. E esses movimentos, como tudo é muito recente, né? Com o 3 anos nesse mês agora de abril de 2025, a gente ainda está nesse mesmo processo de ajeitar a máquina, coletar todo o potencial dessa primeira fase e entrando para uma segunda fase que a gente acredita que vai ser bem maior, inclusive, né? Ah, é? Tem bastante coisa rolando. Eu tô lembrando de um podcast que eu assisti do Primo Rico, muito antigamente, quando eu ainda assisti ele. Hoje eu perdi vontade, né? Hoje eu tô mais assistindo o Primo Pobre. Ele é mais legal. Ele é muito bom. Eu vi a galera comentando, cara, que todo empreendedor, em algum momento, todo estudante de publicidade tem vontade de montar uma marca de camiseta. E aí juntou um monte de estudante de engenharia e conseguiu, que a maioria dos estudantes de publicidade, eles pegam, não, vamos ter uma marca de roupa, então, não sei o que, o cara pensa no conceito inteiro. E a maioria não consegue. Não dá conta, não faz a marca, não sei o que é. Eu tava com essa, entendeu? E eles estavam falando sobre isso no podcast. E vocês entraram, cara, e você tá me contando uma coisa muito curiosa, que é break-even, para quem está assistindo não sabe, é quando você consegue ter faturamento acima das suas contas, né? Tipo assim, break-even é que eu tenho as minhas contas pagas. Então, você conseguir abrir um negócio que é um comércio, que precisa comprar e vender, né? Que é difícil demais você trabalhar sem capital inicial e conseguir break-even em 3 meses é um ato heróico. É um ato heróico, né? Tem empresas aí que ficam anos sem conseguir break-even, né? Empresas gigantes. E vocês conseguiram isso em pouco tempo. Vocês estão em 3 anos, com geração de caixa, uma empresa extremamente sólida. Sim. Imagino que você nem cogite investidor, alguma coisa assim, né? Na verdade, a gente está agora justamente rodando uma tese de captação. Ah, é? E acabou de entrar, inclusive, um investidor, só que ele entra como smart money, né? Ele entra com uma cadeira do setor produtivo. Pra Você gente pode ter falar quem fabricação aqui. O Bruno, ele é um parceiro nosso de negócio, até a história é bem legal. A gente, quando a gente, até conectando, né, com a linha do tempo que a gente estava indo, quando a gente viu que o negócio vingou e que a gente conseguiu um primeiro patamar de escala, a gente já entendeu que os próximos passos tinham que ser iniciados porque eles iam demorar um pouquinho mais. Uhum. E esses próximos passos seriam principalmente diversificar mix de produto, um e-commerce, uma marca, né, principalmente do vestuário, ela tem que ter uma curva de produto ampla para você poder... Eu tenho 2 sugestões. Uhum. Mais cores. Eu recentemente comecei a usar cor muito forte, assim. Legal. Principalmente porque eu gravo muito, né, e dá uma diferença na câmera. E, cara, tem uma coisa que eu não vejo, eu só consigo comprar na China. Tem uma marca de calça que eu consigo comprar no Brasil, que eu, se não me engano, é no Rio Grande do Sul. Ou é em Santa Catarina, não sei. Mas calça para homens altos, cara. Não tem. Aí eu pego, por exemplo, eu gosto muito de calça cargo. Eu acho ela bonita e acho que ela é confortável. É um estilo mais despojado. Eu pago, cara, R$400 numa calça na China. Primeiro que o chinês está vendendo para um cara que tem 1,90 m com 1,20 m de perna. Então ele já para de vender por R$100, começa a vender por 300. Aí você tem mais imposto, etc. R$450 para a calça chegar aqui. Entendeu?
entendeu? Então, assim, aí eu até comentei isso com o Marcel, quando ele estava conversando comigo na Cal, e ele falou assim, cara, às vezes é até fácil de resolver. Se ele pensou em produção, você pega a calça um pouco maior, você customiza só a bainha. Eu falei, cara, é realmente, porque eu juro por Deus, eu tenho muita dificuldade de comprar calça, interessante, sacou? Interessante. E aí, se você pesquisa calça para homens altos, você vai conseguir achar no Mercado Livre um cara só que vende essa calça que eu tô vestindo aqui. Só. Entendeu? Esse cara tem lá 1,17 de perna que me serve. Mas mesmo assim ainda tô tendo que puxar ela para baixo, que ela tá subindo um pouquinho. Que é uma calça boa, até confortável, o preço dela é bom. Mas não tem. E cor também, cara. Esse tipo de camisa tech, você não acha ela com um roxo, rosa, azul claro, umas camisas com uma cor um pouco mais forte. As cores básicas geralmente, né? E também roupa feminina. Feminina a gente até vendia também a camisa social e a gente parou por questões de fornecimento e até hoje, toda hora, o pessoal pedindo, a gente está trabalhando para voltar a vender. E até a entrada desse investidor, ele é justamente com esse propósito, né, da gente diversificar e fortalecer a nossa fabricação. Vocês vão fabricar aqui no Brasil? Vamos incluir também fabricação nacional. Que legal, tem uma história bem legal, que foi assim, foi ali que a gente percebeu que a gente estava de fato sendo disruptivo. Bem nesse primeiro ano, assim, quando a gente começou na verdade, isso em 6 meses de Consolatio, a gente já começou a envisionar os próximos passos e a gente envisionou um produto em específico, que era uma camisa social também, que era essa em malha, né, como eu comentava, que a disrupção que a gente trouxe foi essa. A camisaria ela é em tecido plano e a gente queria trazer uma camisa em malha. E que ela carrega dessas propriedades, né, do não amassamento, e ela é elástica, não limita os movimentos e tudo mais. Muito confortável, uma cor super sólida, dá de ter um acabamento diferente e tal. E aí a gente foi se aproximando do setor produtivo e criamos um relacionamento com esse parceiro, que é o Bruno, e fomos lá na fábrica dele, lá em Natal, Rio Grande do Norte. E ficamos uma semana lá com o time de desenvolvimento tentando desenvolver esse produto. Na época, o desafio já estava em encontrar o tecido. A gente teve que achar malharias, que inclusive eram de Santa Catarina, a gente estava bem pertinho delas já, né? Ali é um polo muito grande. Achar malharias que tivessem uma base que pudesse desenvolver esse produto para testar lá no laboratório de desenvolvimento como fazer. E a gente se deparou com muitas dificuldades. Conseguimos chegar em um protótipo, só que acabava não sendo viável ainda. Então a gente, para dar esse próximo passo, continuou com esse mesma estratégia da importação. Só que a partir dali a gente viu o mercado ir se desenvolvendo. Então essas mesmas malharias que antes a gente pegava um tecido de uma roupa X, uma calça, ou um tecido de uma roupa casual, uma camiseta feminina e tal, para tentar fazer a camisa social, depois ela começou a lançar um catálogo de malhas para roupa social, para camisa social. Tiveram grandes players, por exemplo, a Aramis, ela lançou a Urban Performance. Urban Performance é exatamente com esse mesmo conceito e iniciaram ali, saiu uma notícia na época, né, que iniciaram esse negócio com 10 milhões investidos. Então, muitos players começaram a entrar aqui. Reserva, por meio da oficina Reserva, lançou uma linha maleável, depois veio vindo outras, hoje está bem disseminado. E aí o mercado inteiro começou a se moldar e desenvolver, viabilizar a confecção da camisaria em malha. Então, durante esse primeiro processo, a gente viu essa oportunidade, tentou acelerar, mas a onda veio, né? Veio forte também, isso foi um aprendizado legal. E hoje a gente já joga um jogo onde esse produto ele já é mais conhecido, já tem que ter esse produto no catálogo, se você vende camisa social, as pessoas já estão procurando mais, já tem muito mais concorrência, então já mudou completamente. Mas foi um espaço legal para a gente crescer, né? Rampar nesse intervalo. E aí ali a gente já viu que o próximo passo era lançar esse produto e outros, e a gente começou a sequenciar esses lançamentos de produto, e o próximo passo sequente desse era começar a desgarrar do modelo de logística de dropshipping. Ele tem esses pontos de vantagem, né? O cross-border, que é internacional, de armazenar na China, entregar direto na casa do cliente. A gente tinha um fluxo de caixa sempre positivo, questões de custos também super acessíveis, a questão de impostos era simplificado,
é uma vantagem, mas é uma desvantagem também. No Brasil não era regulamentado ainda esse modelo. Depois começaram a vir algumas taxações, não regulamentaram, mas taxaram de diversas maneiras. E aí a gente começou a entrar num projeto longo de 1 ano de validação e modelagem de como que a gente ia fazer para nacionalizar. Aqui tem uma questão muito interessante, isso criou uma nova empresa dentro do nosso grupo. Vou comentar primeiro a problemática que a gente se deparou, ela é muito interessante para esse segmento de e-commerce e bastante disruptiva também. Essa marca que nasce no modelo do dropshipping, ela tem uma principal característica que é o fluxo de caixa positivo. Então, basicamente, não é especificamente isso, mas basicamente eu primeiro vendo e depois eu pago o meu fornecedor lá. E vendo, entenda a venda como o custo do produto, custo de frete e tudo mais. Então, meu fluxo de caixa é sempre positivo. Eu invisto em marketing, eu adquiro um cliente, ele compra, eu pego esse dinheiro e passo para o meu fornecedor com fluxo de caixa positivo. Só que daí você tem uma marca que escala com fluxo de caixa positivo. Hoje essa marca daí já está faturando ali 1 milhão, um mês, começa a vender 5 mil, 6 mil, 10 mil produtos mês. Só que ela é diferente de um comércio, um varejo tradicional. Se eu quero vender essa caneca, eu estou começando uma marca, eu preciso comprar 10 canecas dessa. Daí eu vendo essas 10, agora eu posso comprar 12. Daí eu vendo, agora eu posso comprar 15, 20, 50, 100. Então se eu estou vendendo 1000 canecas, é porque o meu capital de giro cresceu junto. Não é o que acontece nesse modelo de negócio de dropshipping. Eu escalo as minhas vendas e meu capital de giro fica sempre defasado. Então daí agora eu quero nacionalizar a minha operação. Eu quero começar a distribuir em território nacional. Qual que é o desafio? Como é que eu vou trazer o volume de 3 meses de lead time de importação, por exemplo, da China, se o meu capital de giro é defasado? Eu não tenho esse capital de giro. Mesmo com uma política super agressiva de fazer caixa e salvar a caixa, que a gente sempre teve essa política, tinha um gap muito gigante entre o capital que a gente precisava para importar e suprir a nossa demanda existente e o capital que a gente tinha acesso em mãos. Então a gente começou a trabalhar nessa problemática do dinheiro mesmo e achamos soluções, vou chegar lá, mas além disso tinha uma outra problemática bem interessante, que para nós é bem legal porque a gente é desse meio, que é a parte tecnológica. Se eu quero nacionalizar a distribuição, eu tenho agora 2 operações distintas que compõem um grupo econômico. Essas 2 operações são de fato 2 e-commerces, só que eles operam na mesma marca, no mesmo site, no mesmo gateway de pagamento, que é a partezinha ali que intermedia os pagamentos, como por exemplo o Mercado Pago, Pagar.me e tudo mais, com a mesma experiência do usuário. Então, como é que ele sabe de onde está vindo, como que ele escolhe, como que o código de rastreio depois vai correto, como que ele vai rastrear. Tinha todo um emaranhado ali tecnológico para fazer que não tinha por padrão no mercado, não tinha de prateleira, não tinha de plug and play. Nenhuma plataforma de e-commerce que suportava isso. Então a gente começou a inventar a roda. A gente tinha essas 2 principais problemáticas: capital de giro e a operação física em si, a logística também e tudo mais. A gente foi modelando, foi achando caminhos e a gente acabou conseguindo, resumindo assim bastante o storytelling, a gente acabou conseguindo uma fonte de capital para financiar esse capital de giro. A gente acabou criando um ecossistema todo moldado para as nossas necessidades, que incluía uma empresa de armazenagem e distribuição, território nacional, com parceiros muito fortes nossos lá, Jadlog, de Joinville, consultoria e assessoria contábil, jurídica, para todo esse emaranhado do grupo econômico, empresa de dropshipping, empresa de comércio mesmo, e assessoria tecnológica. Desenvolvemos várias aplicações de split de pagamento, split de nota fiscal. Saímos dali com um ecossistema que foi denominado de eHub e que ele agora, quando a gente olhou o que a gente fez ali para Consolatio, que a gente jurava de pé junto que não era possível, a gente nacionalizou,
sem despender capital de giro, continuamos com esse mesmo modelo de receita de fluxo de caixa positivo que existe no dropshipping, só que agora profissionalizados e com e-commerce nacional, e ainda conseguimos uma redução de custo. A margem ficou maior, porque a gente sequenciou benefícios fiscais, teve melhorias na logística que a gente foi desenhando. A gente desenhou um negócio à parte ali, para a Consolatio. Quando a gente viu isso, como no sangue corre, né, a startup, claro, não conseguimos ignorar. Então a gente fez uma spin-off e ali surge um novo negócio dentro do nosso grupo, que é o eHub. E esse negócio está bastante embrionário, é bem recente isso. A Consolatio vai completar agora 1 ano, a gente lançou, né, essa operação nacional no aniversário de 2 anos da Consolatio. Agora a gente vai fazer 3, então vai completar 1 ano que a gente está com uma operação mista, que a gente chama, que é uma parte dropship, uma parte nacional. E agora também a gente envelopou e está trazendo para outros players do mercado. É um momento de mercado bem legal isso também. A gente está bastante animado, assim, apostando bastante fichas nesse novo negócio. E se conversa muito, fortalece, né, não só a Consolatio, mas várias outras marcas. Principalmente essas que iniciaram no modelo dropshipping. Pois elas estão cada vez mais ameaçadas. Tem muita marca muito grande, extremamente escalada, que opera extremamente dependente desse modelo e não existe uma solução ainda no mercado que consiga suportar essa transição, né, de sair do modelo dropshipping e ir para o modelo nacional, principalmente pelo capital de giro. Então o eHub, ele essencialmente é uma fintech, só que acoplado a ele, né, a gente tem um ecossistema inteiro que traz essa estrutura física e tecnológica para poder passar por esse processo de nacionalização. Cara, que sensacional. Deixa eu só ver se eu entendi, que é muita informação, né? Você tinha um problema. Vou simplificar aqui. Você tinha um problema. Quando você começou a mapear o problema, você falou, putz, esse problema é complexo, mas eu vou resolver. Na hora que você mapeou o problema todo e resolveu, você falou assim, cara, tem mais gente que tem esse problema. Exatamente. E eu já resolvi o meu, já que eu vou ter que resolver o meu, e se eu resolver o de mais gente também? Aí surge o eHub, é isso? Perfeito, exatamente. Dot 8 aqui, por exemplo, que é um sistema de controle de folha de ponto eletrônico, né, que a gente tem alguns relatórios e estamos agregando valor para essa questão da redução do risco trabalhista, que é o ponto principal desse sistema, né? Ele veio de uma raiva minha, cara. Não tinha sistema que prestava, entendeu? Que me dava a informação que eu preciso dela. Eu clico ali, eu vejo o meu passivo trabalhista em um clique. Se o sistema estiver bem alimentado, precisava disso, né? Qual que é, por exemplo, para mim, assim, qual que é o maior valor da Consolatio? Ela me entrega o meu recurso mais valioso, que é tempo. Simples assim. Eu posso chegar em casa aqui, eu pego essa blusa, soco ela na máquina, lavo e seca com todas as minhas roupas brancas, o único cuidado que eu tenho que ter é em não manchar ela, eu tiro ela de lá, ela tá ótima. Ela secou, eu já visto ela, não preciso nem preocupar em botar ela no cabide nem nada. Ou seja, não é só o produto que você está me vendendo, né? Você está me vendendo também o ponto de tempo, né, cara? Proposta de valor, né? Tem algo além. E aí, então, esse eHub, você conhece uma turma que chama Gestão da Manhã? Não. É um podcast, cara, legal pra caramba. Eles escreveram um livro que chama Motor 2.0, que ele conseguiu entender que essa lógica de surgir negócios que resolvem problemas a partir de um motor 1.0, que é o que você já tem, é extremamente valioso e que tem um potencial de escala e crescimento de lucro enorme. E aí o cara sai descendo a linha. Tipo assim, eles observaram isso e chamaram isso de motor 2.0 e conceitualizaram isso. Tá na minha lista de livros lá. Assim que eu acabar o Marketing 6.0 do Kotler, eu vou ler esse aí. E aí esse eHub, ele surgiu agora? Agora. A gente fechou agora, inclusive a próxima leva de marcas, né, que vão receber esse capital. Tem uma partezinha que eu não comentei que é interessante também, que a gente capta recursos de pessoa física. Basicamente, numa ponta a gente tem as marcas que precisam de capital para comprar estoque, e não necessariamente apenas dropshipping, mas todo varejo é válido, mas está muito voltado para marcas que importam produtos, né? De um lado a gente tem as marcas, só que da onde vem esse capital?
A gente não tem esse capital próprio para investir no estoque de outras marcas. Então a gente capta isso de investidores pessoas físicas. Basicamente, a gente está democratizando, abrindo um novo produto financeiro, que é pessoa física poder investir capital na compra de estoque de marcas e receber juros associados. Então a gente capta, né, pessoa física em algumas cotas, compõe um contrato com algumas marcas, aplica esse capital na compra do estoque, vende junto todos os serviços associados à importação, essas transições, a tecnologia e tal, warehouse, fulfillment, processamento e armazenagem de produtos. E essa marca, quando vende, a gente simula esse modelo de capital, de fluxo de caixa positivo. Quando ela vende, ela retorna esse investimento com juros, né, um valor pelo serviço também, e a gente distribui, repassa esses juros para o investidor e fica com spread. O eHub ele ganha nesse spread e ele ganha também no comissionamento desses parceiros do ecossistema. Complexo isso. Complexo, mas ficou bem, acho que é um pouco do que você comentou. Por vir de uma necessidade real, ele ficou bem realista também. É exatamente o que a gente precisou fazer para poder solucionar a dor da Consolatio. Então, são todos pontos já validados e reais, pelo menos, né? Mas o todo ele é complexo. Como eu comentei, em essência o eHub ele é uma fintech, ele capta dinheiro de pessoa física, vai captar também de fundos e de outras fontes e aloca esse capital na compra de estoque. Tem um movimento legal acontecendo aí no Brasil, coincidentemente, em outros segmentos. Por exemplo, tem uma empresa aqui de Minas Gerais, que é a Alu Invest, se não me engano, que ela tem um produto deles lá, financeiro, que é para comprar iPhone. Então a pessoa física pode comprar cotas ali, né? Investir o seu capital, esse capital é aplicado na compra de iPhones e esses iPhones são alugados para o consumidor final. O consumidor aluga, tem um retorno e eles repassam esse retorno para o consumidor. Sim. No eHub, tratando do produto financeiro, a gente conseguiu chegar numa rentabilidade de aproximadamente 180% do CDI para o investidor, pessoa física, numa liquidez de 8 meses com garantia real. Então, investimento muito atrativo. 180% é 80% a mais que o CDI. Exato. CDI atrelado a Selic, né? Exato. Uhum. Então, se você tiver com investimento num CDB, que paga normalmente 0,9 do CDI, você vai ter o dobro disso. E em quanto tempo? 8 meses. E é seguro? É seguro, porque a marca, a gente trabalha com garantia real. Significa que a marca está colocando bens, está colocando, né, valor associado. Então, o pior dos casos, o eHub, né, se responsabiliza em executar o contrato e reverter isso para voltar o dinheiro para o investidor. Então, no pior dos casos, há um atraso no recebimento. Mas existe todo um processo de curadoria muito grande para entender quais marcas que estão entrando. Muito aprofundado, inclusive, esse processo de consultoria. A gente vai lá dentro da operação, entende toda a saúde financeira, a construção de marca, vários pilares que a gente criou, processos, para validar se aquela marca está apta ou não a receber esse capital. Tudo como uma gestão de risco, né? E daí, para o futuro, vai entrar também securitizadores e vai ter outros mecanismos de proteção, né? Muito importante isso, afinal, é capital, né? Cara, show demais. Muito bom. Tem um presente para você. Opa! A marca do Dot 8 tá aí, pode abrir. Presente lembrança. Tem que ser aberto, né? Você deve ser um cara que gosta muito de trabalhar. Dá pra ver pelo prazer que você fala com as coisas que você já construiu. Aí... Olha só! Para você lembrar do seu trabalho, que você gosta muito, e de não esquecer jamais de curtir a jornada. Consolatio. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença, agradeço que você botou fé no meu trabalho também. Muito obrigado por isso, agradeço que você vem aqui. Queria te perguntar se você tem uma mensagem final para a nossa audiência linda. Olha, bom, acho que a audiência é provavelmente pessoas que estão pensando também em empreendedorismo, né? Sim. Sim. Conectando um pouco com o que a gente conversou instantes antes e também o que eu vejo que você carrega muito no propósito com esse projeto, né? Sim. Eu acho que a minha mensagem final é mais uma validação de uma prova social aqui. De que por meio do empreendedorismo a gente consegue, de fato,
ser muito impactado e impactar muito também. Eu acho que se você que está assistindo tem a mínima vontade e intenção em se aproximar, conhecer, praticar, tem que ir mesmo de cabeça e tem que ir muito bem intencionado, porque as coisas vão acontecendo e a trajetória, independente dos desafios, dificuldades, ela é linda, né? A gente se encontra com muitas pessoas também alinhadas, com muitos valores e, como eu comentei, se for bem intencionada, eu acho que isso tem um potencial para mudar o mundo na sua maneira, né? Então é mais uma mensagem de incentivo mesmo. É isso que eu Show sinto demais. que posso passar. Se você gostou do conteúdo, lembra de curtir, comenta o que você achou. Lembra do cupom SUPERJOVEM20 para comprar na Consolatio e Juízo. Não faça nada que o Thiago não faria. Valeu. Obrigadão, cara. Valeu, André. Show demais. Prazer demais.